Um musical infantil inofensivo, cuja história é conhecida por milhões. Como pode receber o título de filme mais amaldiçoado da história? Recentemente, embarquei em uma jornada para assistir filmes cult. Chegou a vez daquele filme icônico de O Mágico de Oz, uma das histórias infantis mais amadas. Enquanto assistia ao filme, comecei a me sentir desconfortável. Quer dizer, não havia nenhum motivo concreto para me sentir assim. O filme era bonito e divertido. Mas era como se houvesse uma escuridão que vazava de dentro do filme. Eu não conseguia entender o que era, mas enquanto assistia, sentia um incômodo. Com uma pesquisa que fiz na internet, vi que algumas pessoas também se sentiam como eu. E quando fui mais a fundo e me deparei com o processo de produção, percebi que esse meu sentimento não era infundado, e entendi por que o filme era chamado de Amaldiçoado. Vamos dar uma olhada no filme mais amaldiçoado da história. Primeiro vamos dar uma olhada no filme. Uma jovem chamada Dorothy, que vive com sua tia e seu tio no Kansas, junto com seu cachorro Toto, acaba sendo levada para um lugar. Eles são arrastados por um grande tornado, junto com a casa para a Terra Mágica de Oz. A única maneira de sair de lá é encontrar o Grande Mágico de Oz. O Mágico de Oz é uma pessoa poderosa que pode realizar o desejo de todos na Terra de Oz. Assim, Dorothy tenta chegar ao mágico seguindo o caminho de tijolos amarelos. Ao longo do caminho, ela também faz alguns companheiros. Ela encontra um espantalho que não tem cérebro. Como ele sempre quis um cérebro, junta-se a Dorothy com o do objetivo de pedir esse desejo ao Mágico de Oz. Durante a viagem, um homem dilata sem coração para que o mago lhe desse um coração e um leão covarde em seu lugar. Eles participam para dar incentivo. Dessa forma, eles embarcam em uma aventura na qual tentam contatar os 5 outros magos cinzentos que têm diversos pedidos. É claro que, como em todas as histórias, uma bruxa malvada tenta impedi-los. Não vou contar o resto da história para evitar spoilers. Mas continua sendo uma história clássica infantil. E termina. Vamos analisar o lado sombrio de uma história tão positiva, o que aconteceu nos bastidores. Primeiramente, vamos começar com uma explicação da nova tecnologia utilizada no set de filmagem. O filme foi o primeiro a alcançar o visual icônico da época, utilizando a técnica Technicolor. Esse visual refere-se à sua paleta de cores única, vibrante, saturada e surreal. Não é realista como as cores digitais de hoje, mas sim um tipo de coloração estilizada que se assemelha mais a um sonho ou a uma pintura vívida. Os sapatos Ruby de Dorothy, o verde brilhante da Cidade das Esmeraldas e o amarelo vibrante da Estrada de Tijolos Amarelos. São exemplos marcantes dessa saturação, são alguns dos melhores exemplos disso. Embora isso tenha sido ótimo para o visual do filme, transformou as filmagens em um verdadeiro inferno. Além das câmeras caras, era utilizado um sistema de iluminação com 3 refletores de aço. Por causa desse sistema de iluminação, tudo ficava brilhante. A luz refletida dos cenários dificultava as filmagens para as câmeras. Mas quem realmente sofria com isso não eram as câmeras, e sim os atores e a equipe do set. A temperatura ficava tão alta, não dava para ficar lá dentro. A temperatura era constantemente 38 graus e às vezes até ultrapassava isso. Fazer as gravações suando nesse calor era muito difícil. Especialmente as pessoas que usavam figurino para o papel sofriam tanto pelo figurino quanto pelas luzes, chegando a quase queimar. Mesmo fazendo pausas a cada poucas horas para ventilar o ambiente, isso não era suficiente. Alguém estava sempre passando mal e desmaiando. Quase todo mundo que você vê no filme passou por certos perigos. Na verdade, alguns até chegaram a correr risco de vida. Enfim, já que falamos de calor, vamos passar para o nosso grupo principal. Vamos ver o que o primeiro deles viveu, o Leão Covarde. Você pode dar uma olhada nesse figurino? Não parece muito realista? Sim, é realista. Porque eles usaram uma pele de leão de verdade. Colocaram a pele e os pelos tudo no ator para ele vestir. E como era uma pele de verdade, pesava cerca de 45 quilos. Carregar isso por horas foi bastante difícil para ele. Como era difícil tirar e colocar o figurino, além de ajustar a maquiagem, era proibido tirar o figurino durante as pausas para a refeição ou nos intervalos. E esse aqui, o Homem de Lata, o espantalho. Isso também valia para a Bruxa Má. Como o ator usava uma pele verdadeira de 45 quilos em um ambiente de 38 graus, ele suava excessivamente dentro do figurino. Ele chegou a desmaiar 5 ou 6 vezes. À noite tentavam secar o figurino. Como o couro nunca secava completamente, a cada dia ele ficava ainda mais suado e com um cheiro pior. Quando o cheiro de suor se misturava ao cheiro do couro, deve ter sido uma situação insuportável tanto para o ator quanto para quem estava ao lado dele. Do jeito que contei, deve ter parecido bem azarado para você. Infelizmente, podemos dizer que o ator do covarde é a pessoa mais sortuda do elenco e a que menos sofreu. Quando você souber o que aconteceu com os outros, vai concordar comigo. Outro personagem nosso é o Homem de Lata. A pessoa que você vê aqui, na verdade, não era o ator principal do papel. Inicialmente, Buddy Epson foi escolhido para o papel. Tudo foi preparado e começaram as filmagens para o papel. Eles usaram pó de alumínio para a maquiagem. Com o passar dos dias, Buddy começou a se sentir estranho.
Ele não conseguia respirar direito e acordava frequentemente à noite. Finalmente, no 9º dia, ele passou mal e foi levado ao hospital. Na verdade, aquele pó de alumínio usado na maquiagem era tóxico quando inalado. Quando o homem inalou isso, o pó entrou em seus pulmões. Após sofrer fortes câimbras e falta de ar, um de seus pulmões falhou. Ele ficou quase 2 semanas em uma tenda de oxigênio e adquiriu uma doença que o acompanharia por toda a vida. Depois disso, a produção ignorou o ocorrido. Demitiram o homem do papel e colocaram Jack Haley em seu lugar. Desta vez, para não cometer o mesmo erro, o pó de alumínio, em vez do pó, usaram a pasta. Mas isso também é uma substância prejudicial à saúde humana. A pasta causou infecções oculares em Haley e ele foi hospitalizado. Ele chegou até mesmo a ser operado. Ninguém do elenco principal foi poupado. A máscara de látex usada pelo nosso personagem Espantalho ficava no rosto dele por 16 horas por dia. Como a produção foi feita nos anos 1930, os atores não eram valorizados como hoje em dia. Eles eram tratados como lixo pelas grandes produtoras. A maquiagem desse personagem Espantalho também levava muito tempo para ser feita. Levava cerca de 1 a 2 horas. Por isso só podia ser retirada quando ele dormia. Por causa disso, o molde da máscara deixou marcas permanentes na pele do ator. As pequenas manchas nos cantos da boca e no queixo permaneceram em seu rosto até a morte. Nossa principal vilã, a bruxa má do Oeste. Novamente havia problemas com a maquiagem dela também. A tinta verde era tóxica, devido ao seu conteúdo de cobre. Era proibido comer ou beber qualquer coisa enquanto usava a máscara. Ela ficava muitas horas com fome e sede. E isso não era a única coisa que aconteceu com essa atriz. Nas cenas em que ela aparecia, eram usados efeitos especiais nas entradas e saídas. Fumaça e fogo vinham do chão. Em uma dessas entradas, a capa da atriz pegou fogo por causa de uma tampa secreta que não abriu a tempo. De repente, a mulher ficou cercada por chamas e seu rosto e mão ficaram gravemente queimados. Ela sofreu queimaduras de 2º grau. A parte da recuperação foi ainda mais dolorosa. Para limpar a tinta tóxica do corpo da atriz, suas feridas expostas foram esfregadas com álcool de forma dolorosa. Dizem que nessa fase seus gritos podiam ser ouvidos até dos quartos ao lado. Depois de ficar 6 semanas no hospital, ela só então conseguiu voltar ao trabalho. No entanto, após essa etapa, ela disse que não poderia mais atuar em cenas com fogo. Em seu lugar, uma dublê atuou nas cenas com fogo. E adivinha o que aconteceu? A dublê se feriu gravemente quando, em uma cena, o tubo de fumaça sob a vassoura explodiu. A perna da dublê ficou machucada do quadril até o joelho. E uma ferida de 5 centímetros de profundidade, cheia de pedaços do figurino, se formou em sua perna. Ele ficou no hospital 11 dias. Assim, quase todos foram prejudicados durante a produção. Dos atores de extrator, aqueles amarrados a uma corda que caíram porque ela se rompeu, você disse, e os que desmaiaram de calor, você disse, muita coisa estava acontecendo. Havia uma pessoa do elenco principal que eu não contei, papel de liderança. A história dele é a mais trágica, Judy Garland. Também conhecida como nossa bruxinha, ele cresceu em condições precárias durante a infância. Ele passou a infância em sets de filmagem, e a mãe dele o usava como um escravo e o tratava mal. Ele lhe dava vários estimulantes e soníferos para que ela pudesse ficar mais tempo no set de filmagem. Mãe. Às vezes, essa situação durava até 72 horas. Depois, davam-lhe pílulas para dormir à força para que ela descansasse. Mas as coisas pioraram quando ela conheceu o produtor de O Mágico de Oz. Quando conheceu o estúdio MGM, tudo ficou ainda pior. Aos 13 anos, quando entrou no estúdio, foi assediada por vários produtores. Ela era constantemente maltratada e empurrada para todos os lados. Aos 16 anos, ficou feliz ao conseguir esse papel. Seria a protagonista, seria importante. Mas as coisas ainda não melhoraram. Mesmo que os diretores a escolhessem, eles constantemente a agrediam verbalmente. Chamavam-na de porquinha gorda de rabo de cavalo, porque ela interpretaria uma menina de 11 anos. Ela teria que perder 15 quilos. Esse processo também foi realizado de forma rápida e prejudicial. Ela seguia uma dieta rigorosa. Foi forçada a uma dieta em que só podia consumir sopa de caldo de galinha, café preto e mais de 80 cigarros por dia. Naquela época, acreditava-se que o cigarro ajudava a emagrecer. E não acabou só com isso. Como ela teria que trabalhar ainda mais horas para essa produção, deram-lhe mais remédios do que o normal. Nesse estágio, ela acabou ficando dependente desses medicamentos. E essa dependência a acompanhou pelo resto da vida. Ela faleceu por overdose quando estava na casa dos 40 anos. Enfim, havia uma cena em que davam um tapa no leão covarde para ver sua reação. Essa cena achou muito engraçada para nossa Judy. Era normal, ela era uma garota inocente que passou a vida nos estúdios. Mas como a cena teve que ser repetida muitas vezes por causa do riso dela, o diretor ficou irritado e foi até o set. E deu um tapa forte na garota. E não foi só o diretor que fez isso. Os atores que interpretavam o Espantalho e o Leão, com ciúmes de Judy ser a protagonista, estavam sempre tratando-a mal, empurrando e maltratando a garota. Até mesmo os figurantes, que eram pessoas anãs. Até os Munchkins tentavam colocar as mãos por baixo da saia da garota para assediá-la.
Depois ainda riam e se divertiam com isso. Apesar de todos esses acontecimentos, ela desempenhou seu papel com excelência e concluiu o filme. Existe também uma teoria da conspiração sobre o filme. Nesta cena vista aqui, muitos dizem que há alguém que teria tirado a própria vida e se enforcado no set. No entanto, essa alegação foi refutada graças às restaurações em alta resolução. Foi descoberto que o que aparece na imagem, na verdade, era um Grow balançando dentro de uma gaiola. Aquela obra singela que, há mais de um século, ainda é considerada um dos melhores musicais da história. O filme de O Mágico de Oz de 1939. Muitas pessoas chamam esse filme de amaldiçoado por causa dos acontecimentos que contei, e eu também acho. Teve um processo de produção sombrio, com inúmeros ferimentos, casos de assédio e o início de um vício que levou à morte de uma pessoa. Talvez muitos de vocês tenham assistido ao filme, mas não sabiam desse pano de fundo. Sim, pessoal, esse foi o segundo vídeo sobre filmes que gravei para o canal. Foi o segundo vídeo cujo tema principal era um único filme, e acho que foi um bom vídeo. Porque nunca imaginei que tantos eventos aconteceriam. Senti muita pena de Judy, a garota com o papel principal. Não aconteceu nada com a garota, ela está bem. Aliás, como não mencionei, houve cerca de 5 mudanças de diretor durante a produção deste filme. Um deles era o homem que deu um tapa na Judy. Acho que o nome dele era Fleming. Os outros também foram trocados por diferentes motivos e ao todo foram 5 diretores. E geralmente, quando um filme troca de diretor tantas vezes, costuma dar errado. Mesmo assim, esse filme não foi tão desastroso assim. Acabou se tornando um filme cult. Mas na minha opinião, tanto por esse aspecto assustador e perturbador, quanto por ser musical demais, não posso dizer que gostei muito por causa disso. Pelo menos para este filme, mas vocês podem assistir também. Afinal, é uma produção cult. Se o assunto surgir em alguma conversa, vocês podem comentar o que falamos neste vídeo e fica legal. De qualquer forma, seria legal se vocês curtissem o vídeo e comentassem. As classificações e interações estão diminuindo ligeiramente. Seria melhor se você adicionasse um pouco de hype ou algo do tipo. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Adeus. Mãe! Mãe! Vou tirar uma foto de 2 minutos. Você pode fechar? Ok. Jogam as roupas deles no banheiro quando não as estão usando. Tudo bem.